Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje segunda-feira, dia 16 de agosto, nós vamos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. No Evangelho de hoje, um jovem vem perguntar para Jesus o que eu preciso fazer para chegar à vida eterna. E esse jovem, ele era rico. E aí Jesus fala primeiramente para ele sobre os mandamentos. E aí ele pergunta quais são os mandamentos. E aí Jesus vai explicando que é: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, e assim vai explicando para ele. E aí o jovem fala que tem observado tudo isso. E aí que Jesus fala para ele: falta uma coisa. Vai, venda os seus bens e distribua o dinheiro aos pobres e depois segue-me. Assim é que você vai ter o seu tesouro no céu. E aí o jovem fica muito triste quando ouve isso, porque era muito apegado aos seus bens materiais, ao seu capital, que não queria se desfazer deles. E aí então o Evangelho ensina para nós que o cuidado que precisamos ter para que nós não fiquemos presos às coisas materiais. Lembremos que a vida aqui é passageira. Quando o Senhor nos chamar, não levaremos nada de material junto conosco, mas vamos levar aquilo que fizemos de bom, aquilo que foi realmente que estivemos realizando durante a vida. E aí é que o Senhor então vai ver o que mereceremos depois que Ele nos chamar. E esperamos praticar, fazer sempre o bem para merecermos a vida eterna. Então, o cuidado que precisamos ter é não deixar que a tentação do capitalismo, do individualismo, às vezes queira nos deixar ali tão presos que acabamos ficando tão focados naquilo que não queremos às vezes se dispor, que é como esse jovem. Não basta somente estar fazendo, praticando os mandamentos, mas se não sabe partilhar, não sabe ser generoso, não sabe ser mais fraterno ali para com os outros. Lembramos que o Senhor Deus, tendo criado o mundo, criou, e tudo aquilo que existe no mundo é para que todos tenham ali uma vida com dignidade. Ou seja, o Senhor quer o bem de todos os seus filhos e filhas. Mas muitas vezes, devido a algumas pessoas que ficam tão presas ao capital, acabam então usufruindo somente o capital e não estendendo a mão para quem precisa, não ajudando, não praticando a caridade, enfim, não agradando a Deus. E seguir-me, como Jesus falou, que significa tudo isso: é ser fiel a Ele, fazer aquilo que Ele nos ensina, que é ajudar o próximo, como Ele mesmo nos diz em outras passagens: tudo que fizeres ao menor é a mim que está fazendo. Então, seguir o Senhor significa estarmos sempre buscando praticar o bem, para saber que o nosso tesouro que nós devemos buscar e estarmos lutando para conseguir, e vamos construindo ele, é o tesouro no reino dos céus, e vamos construindo no bem que vamos praticando e fazendo no nosso dia a dia. Portanto, é preciso que levemos uma vida então com mais perseverança, dignidade e fé, e procuremos viver de uma maneira que nos sintamos felizes com aquilo que temos, não querendo às vezes mais, além, e às vezes ficar preso ao material. Então peçamos a Deus que nos dê saúde para poder trabalhar, colher os bons frutos, e com certeza o Senhor sempre nos ajudará quando fazemos a sua vontade, nos ajudará para que tenhamos uma vida com dignidade, ter uma vida
ali boa, que nada nos faltará, e assim nós não precisamos ficar presos, amarrados aos bens materiais, com o medo que me falte alguma coisa. Então, é preciso o despreendimento para sermos então bons filhos e filhas amados de Deus, e assim é que vamos então adquirindo aos poucos o reino dos céus, para que quando o Senhor nos chamar, possamos ter lugar com Ele e morarmos definitivamente no reino dos céus. Que assim o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, e que saibamos então ter uma boa caminhada e também fazermos as coisas do agrado de Deus, e não deixando que as coisas ruins, as tentações de capitalismo e tudo mais, nos façam ficar presos a isso, porque nada nos levará à vida eterna, os bens materiais, se não formos fiel a Deus e fazermos a sua vontade no dia a dia para conquistar o reino dos céus. Que assim o Senhor nos dê sempre a boa compreensão para entender a sua palavra, aprendermos com ela e colocarmos em prática o seu ensinamento para o nosso bem e o bem comum de todos, que é o que o Senhor espera e conta com todos nós todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Fiquem todos com Deus.